Olá, pessoal do Café com Leitura. Vamos dando continuidade ao livro Chega de Regras. Não puderam fazer o que era certo, tampouco nós. Nos versículos que seguem de perto a nossa passagem, Deus tornou terrivelmente claro o que aconteceria se o povo escorregasse. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, então hoje te declaro que certamente perecerás. A lei da linearidade não constituiu então boas notícias. Mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, então porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão. Eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão e cairão sem ninguém os perseguir. Essas não são boas notícias hoje. A razão para a vida reta mudou. Imagine viver sob um governante poderoso que poderia fazer sua vida prosperar ou atirar-o para longe. Suponha que ele desse uma série de ordens que, se seguidas, seriam recompensadas com magníficos presentes, mas, se desobedecidas, no menor detalhe, resultariam em tortura agonizante. Imagine também que suas leis incluíssem exigências de nunca se queixar, nunca se irritar com ninguém, reconhecer as necessidades dos outros antes das suas. Obedeça perfeitamente à lei e goze de bênçãos ilimitadas. Infrinja um item, apenas um, e você passa o resto da vida na prateleira. Tenha cuidado. Seu governante tem olhos em toda parte. Nenhum erro passa despercebido. Se você se subjugar aos padrões dele por algum tempo, não poderia descansar nas bênçãos concedidas. Ficaria preocupado demais com a ideia de cometer algum erro. E, quando falhasse, iria provavelmente gritar injustiça, enquanto era levado para a prisão. Você sabia que eu jamais poderia alcançar seus padrões. Não me deu uma chance. A vida sob a dura lei da linearidade seria insuportável. Mas se alguém o livrasse desse arranjo, não porque a lei fosse injusta, mas porque você não era suficientemente bom para cumpri-la. Se alguém descobrisse um meio de permitir que vivesse como um filho ou uma filha amada do rei, com uma posição real, não estabelecida pelo desempenho, mas pelo relacionamento, você ficaria profundamente grato. Seu único pensamento seria conhecer essa pessoa e aproximar-se dela. Essa história é verdadeira. Não se trata de um conto de fadas. Aconteceu. O Salvador veio. E este é o resultado. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Hebreus capítulo 7, versos 18 e 19. Fomos libertados do cativeiro para um sistema anterior justo, mas impossível de ser cumprido. A regra anterior foi posta de lado. Embora a ordem permaneça tanto na esteira física quanto na moral, a lei moral da linearidade foi abolida como base mediante a qual bênçãos e maldições são distribuídas. Considere agora o que isso significa. Nosso arranjo com Deus mudou. A prosperidade e a provação não dependem mais do nosso desempenho. Maus pais têm, às vezes, bons filhos. Bons pais têm, às vezes, maus filhos, ou filhos que fazem coisas terríveis. O princípio da influência naturalmente permanece. Sem pais que amam a Deus e educam seus filhos, irão criar um número maior de filhos responsáveis do que sem pais egoístas que não se envolvem. É preciso senso prático para viver sabiamente como pais, cônjuges e amigos e trabalhadores.
O livro de Provérbios torna isso claro. Mas agora, sobre o novo trato, a razão para viver retamente mudou. Não dependemos mais de uma relação linear entre performance e bênção para obter a vida que desejamos. Esse arranjo foi misericordiosamente declarado obsoleto, tendo sido substituído por algo novo e melhor. O trato sobre qual a vida melhor de bênçãos é prometida aos que seguirem perfeitamente os princípios de Deus foi substituído por outro novo. Está agora disponível a melhor esperança de intimidade com Deus que determina ou retém soberanamente as bênçãos segundo um plano visível. Ela está disponível a qualquer momento e em qualquer circunstância para aqueles que se aproximam de Deus agarrados a Jesus. Um bom amigo derramou recentemente seu coração numa carta para mim. Sou tão absorvido em mim mesmo que isso me desgosta. Luto para viver bem em meio às exigências esmagadoras sobre a minha vida e o meu tempo. Algo parece estar faltando, que não posso explicar ou descrever. Alguma coisa em mim parece estar à deriva, solta, e isso me dá medo. Meu amigo está falido, embora não completamente. Duvido que qualquer um de nós se torne completamente arruinado a ponto de não ver a piedade. Mas ele está significativamente arruinado, mais pela sua desgraça do que pela sua indigência. Ele se sente terrível. Deus parece ausente. Quando as coisas vão mal, esse homem fica tentado a culpar seu infortúnio pelo seu fracasso. Se eu pudesse ser mais bondoso, um pouco menos ocupado, meu casamento seria melhor. Talvez Deus me abençoasse mais. Esse é o modo de pensar do antigo caminho. O sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho, uma direção diferente a ser tomada. Quer a vida esteja funcionando bem ou desmoronando, quer estejamos mais conscientes de nossa bondade ou nosso egocentrismo. No novo caminho, a pressão foi removida. Viver melhor pode ou não melhorar as circunstâncias da nossa vida. Mas agora o nosso apetite é diferente. Queremos algo melhor do que a vida melhor de bênçãos. Se meu amigo pudesse ler nas profundezas de seu coração, e como ele pode ocasionalmente, descobriria um desejo de aproximar-se de Cristo, que é, na verdade, mais forte do que o seu desejo de tornar-se uma pessoa melhor ou gozar uma vida melhor. Ele é convidado, da maneira como está, a passar pela pesada porta que agora permanece aberta para a presença literal de Deus. Seu coração partido está agora livre para fazer o que mais deseja: descansar ou relaxar diante da aceitação pela qual não fez por merecer ou suplicar por uma misericórdia que lhe foi prometida e sofrer um colapso por causa de sua graça tão abundante. Ao fazer isso, seu coração vibrará com o desejo de agradar aquele que o tirou de sob a lei esmagadora da linearidade. Estará agora livre para viver melhor e não para fazer com que ela corra mais suavemente. Não para arranjar bênçãos adicionais, mas para agradar essencialmente aquele que o livrou da pressão. Você deseja ser escravizado? Este arranjo apresenta, porém, duas dificuldades. Primeira, requer que entreguemos o controle do que acontece em nossas vidas e confiar em Deus para fazer o que Ele acha melhor. Momentos tranquilos e oração fervorosa não garantem que o câncer não vai voltar, nem asseguram ampliação e maior eficiência do ministério. Preferimos pedir que sejamos mais influentes, caso não saibamos controlar as bênçãos que nos foram dadas. Segunda, é mais difícil desfrutar de Deus do que de suas bênçãos.
Ofereça a uma criança pequena, a escolha de ter o papai em casa na manhã de Natal sem presentes ou o papai ausente e uma pilha de presentes debaixo da árvore. A criança talvez escolhesse os presentes. Só os que alcançaram a maturidade dão mais valor à bênção da presença do que à bênção dos presentes. Até aqui, desenvolvamos preferência por Deus. Preferimos uma vida melhor de bênçãos de Deus a uma esperança melhor de intimidade com Ele. E por preferirmos o controle acima da confiança, voltamos a uma espécie mais aceitável de linearidade, uma versão pessoal, que podemos manipular para que a vida funcione como desejamos. É a situação refletida na nossa terceira passagem representativa. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Gálatas capítulo 4, do 3 ao 9. Nossa resposta: claro que sim. A palavra traduzida rudimentos significa literalmente sequência. É usada pelos gregos para referir-se a elementos em sequência como letras no alfabeto. A sequência básica que poderia ser observada ao analisar como as coisas funcionam não era a sequência rígida da linearidade santa estabelecida por Deus. Por rudimentos do mundo ou princípios básicos do mundo, Paulo queria indicar a ordem natural pela qual a vida podia ser administrada. Princípios de vida eficaz comuns a todos os sistemas religiosos e éticos. O objetivo deles era sempre o mesmo: melhorar a vida. Esforce-se muito e irá provavelmente ganhar dinheiro suficiente para gozar a vida. Persevere, e o fracasso pode vir a transformar-se em sucesso. Poupe para os dias chuvosos, e você não vai se afogar quando as tempestades vierem. Seja um pai, não um amiguinho, para seus filhos, e eles se sentirão provavelmente mais seguros. Esses princípios expressivos apelam tanto para os cristãos como para os não cristãos. Um orador no dia da formatura diz aos formandos que o trabalho árduo e a paciência produzem dividendos. E isso é verdade. Nem sempre, mas com frequência. Ouço Paulo observando os cristãos gálatas e imaginando: como vocês podem viver para as bênçãos de Deus quando a bênção suprema da sua presença está disponível? E como podem menosprezar seus padrões santos, rebaixando-os a princípios éticos gerais, que então seguem a fim de conseguir as bênçãos que desejam? Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Por hoje é só. Nos vemos no próximo capítulo. Aliás, no próximo vídeo. Até mais.